O Ministério Público do Trabalho já recebeu 319 denúncias de assédio eleitoral em 2024. Esse número supera e muito as 68 queixas que ocorreram em 2022 até o primeiro turno das eleições daquele ano. O assédio eleitoral consiste na coação, intimidação ou constrangimento feito por chefes ou donos de empresas com o intuito de manipular ou influenciar o voto dos trabalhadores. Para combater esse tipo de prática, o TSE firmou um acordo de cooperação com o Tribunal Superior do Trabalho. A ideia é que a Justiça Trabalhista dê prioridade aos casos que se configurem como assédio eleitoral. Quem precisar fazer uma denúncia pode acessar a página das eleições 2024 no site do TSE ou o portal do Ministério Público do Trabalho. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre assédio eleitoral é o advogado especialista em direito do trabalho, Fábio Chong. Olá, Fábio, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Você pode começar explicando para a gente o que configura, portanto, o assédio eleitoral? Dando exemplo de situações, até de uma pessoa que esteja passando por essa situação, reconhecer que está sendo vítima de um crime? Sim, lógico, Renata. Bom, o assédio é toda e qualquer forma de coação, intimidação, ameaça, humilhação, constrangimento que a empresa possa impor ao seu empregado, com o intuito seja de pressioná-lo para um determinado voto, seja com o intuito de constrangê-lo perante outros empregados e assim por diante. Então, toda e qualquer prática adotada pela empresa, neste sentido, pode ser configurado como assédio. E veja que quando a gente fala em empresa, na verdade, a gente está falando do superior hierárquico, né? Porque, enfim, a empresa em si é um conjunto de pessoas trabalhando em prol de um bem comum. Então, na realidade, o que existe na prática são pessoas ou profissionais em posições hierárquicas elevadas, um gerente, um diretor, exercendo esse tipo de pressão junto a empregados de posições hierárquicas menores. Então, é o gerente, por exemplo, que intimida ou pressiona o seu time em direção a um determinado voto, ou faz campanha para um determinado candidato. E, normalmente, esse tipo de prática está associada a um tipo de pressão, um tipo de intimidação, como, por exemplo, o discurso de que, olha, se o determinado candidato vencer a eleição, o resultado para nós pode ser ruim, a economia pode piorar e, consequentemente, você pode perder o seu emprego, por exemplo. Essa é a forma mais comum de assédio. Doutor, uma boa noite da minha parte também. Me chamou a atenção a diferença entre os números de 2022, que era uma eleição polarizada, uma eleição nacional, foram 68 queixas. Já nesse ano, são 319 queixas. Eu queria entender, normalmente as eleições municipais geram mais queixas por serem ali candidatos que estão próximos, cidades pequenas, ou também te surpreende, ou isso virou uma tendência no Brasil devido a muita polarização política que a gente tem acompanhado nos últimos anos? Gustavo, eu não acho que o número seja maior. Na verdade, acho que a diferença é que a partir da eleição, na última eleição presidencial, quando tivemos ali um índice de acirramento muito elevado, essa polarização, o Judiciário e principalmente o Ministério Público do Trabalho começou a prestar mais atenção a esses casos. Então, não acho que tenhamos mais casos do que já tivemos no passado. Acho que o que temos hoje é um nível de reporte, um nível de controle maior do que tínhamos no passado. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que hoje temos dados, hoje temos um pouco mais de presença no Ministério Público, na mídia, em redes sociais, fazendo campanhas. Então, acho que o resultado desse número é muito mais por conta da atuação do Ministério Público e também de registro dessas queixas do que achar que hoje você tem
um nível de assédio eleitoral maior do que tivemos no passado. Acho que é muito mais uma questão de dados estatísticos, de coleta desses dados estatísticos. E como uma pessoa que esteja sendo assediada no seu ambiente de trabalho deve agir? Ela precisa de provas, ela precisa reunir documentos. Em qual canal ela denuncia? É importante dizer que muitas pessoas acabam sendo assediadas e se calam, até por medo de represálias, retaliação de chefe, de algum superior, como você bem explicou. É importante também ressaltar que as denúncias, elas são anônimas? Bom, vamos lá, Renata. Eu diria que você tem um grupo de empresas que são normalmente empresas de grande porte, que esta prática do assédio, ela parte muitas vezes de um gerente, de um supervisor de um setor, ou às vezes até de um diretor, né? Mas para essas empresas de grande porte, normalmente elas têm canais de denúncias internos que permitem esse tipo de denúncia, né? Então, normalmente ali a conhecida hotline, onde o empregado pode fazer uma denúncia de que está sofrendo assédio eleitoral por parte de algum profissional de um nível hierárquico maior. Então, normalmente essas empresas têm um canal de denúncia, normalmente esses canais de denúncia são anônimos, e aí cabe a essa empresa, o ideal dos mundos, né, que essa empresa abra uma apuração interna, uma investigação interna, para de fato apurar se algum dos seus gerentes, diretores estão adotando esse tipo de prática e coibir esse tipo de prática. Existe um segundo grupo de empresas que são empresas menores, né, de pequeno e médio porte, e que na maioria das vezes esse assédio parte do próprio dono da empresa, né? A gente está falando de empresas familiares às vezes, e que, óbvio, não existe um canal de denúncias dentro da própria empresa, né? Até porque, como eu disse, muitas vezes esse assédio parte do próprio dono da empresa. E aí o empregado ou a vítima desse assédio, ele não tem a quem recorrer dentro da empresa, ele tem que recorrer a canais externos, né? E para isso existe um Ministério Público do Trabalho, que seria, parece-me que a primeira ou a melhor opção, ele fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. O site do Ministério Público do Trabalho dá acesso a esse tipo de denúncia. Ela pode ser feita também por telefone, por e-mail, né? E o Ministério Público do Trabalho, a experiência que temos com o Ministério Público do Trabalho, ela é extremamente positiva e de que, de fato, garantem a confidencialidade das informações, ao anonimato. Então, creio que não há o risco, ou não há o perigo do empregador ficar sabendo quem fez a denúncia e assim por diante. E aí cabe ao Ministério Público intervir, né? Normalmente o que o Ministério Público faz é chamar alguns empregados de forma anônima, entrevistá-los para entender se de fato as denúncias de assédio procedem, e se procederem, o Ministério Público vai procurar a empresa para que a empresa inicialmente corrija a sua conduta de forma voluntária, se comprometa a não praticar esse tipo de assédio, e se não houver essa possibilidade, em última instância, o Ministério Público vai processar a empresa, vai abrir um processo contra a empresa, pedindo ali uma condenação por assédio eleitoral, né? E o Ministério Público age de forma bastante incisiva e bastante séria nesses casos, e tem adotado essa postura já desde a última eleição. Doutor Fábio, obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite.